Meu nome é Alice, e por mais improvável que pareça, essa é a história de como um momento de traição mudou minha visão sobre mim mesma. Sente-se e se preparem, pois até eu fiquei chocada. Mário e eu estamos casados há 8 anos. Juntos, construímos uma grande empresa, algo que nos orgulhava e que, para muitos, nos definia como um casal de sucesso. No entanto, por trás das aparências impecáveis, nosso relacionamento há tempos havia deixado de ser um romance. Tornamo-nos parceiros de negócios, operando como uma engrenagem perfeitamente sincronizada, mas sem a faísca que antes nos unia. Cada um tinha seu setor, sua rotina, sua lista interminável de compromissos. Raramente nossas agendas coincidiam para algo mais íntimo, e quando isso acontecia, nossas conversas giravam em torno de relatórios, reuniões ou estratégias de crescimento. Aos olhos do mundo, éramos um casal forte e equilibrado, mas no fundo, havia um vazio que nenhum de nós parecia disposto a encarar. Naquele dia específico, eu voltava de uma reunião tensa com investidores. Sentia-me exausta, como se todo o peso da empresa estivesse sobre meus ombros. Decidi passar pela sala de Mário antes de encerrar o dia. Precisava discutir algo urgente sobre uma nova aquisição, um ponto crucial que não podia esperar. Caminhei pelos corredores silenciosos, o som dos meus saltos ecoando pelo piso polido. Ao me aproximar da sala de Mário, notei que a porta estava entreaberta. Um fato incomum, já que ele prezava pela privacidade quando trabalhava. Foi isso que me fez hesitar por um momento antes de entrar. Quando olhei pela fresta, percebi um movimento estranho. Meu coração acelerou, embora eu não soubesse exatamente o porquê. Talvez fosse intuição, ou apenas o desconforto de estar prestes a interromper algo que parecia fora do lugar. Ao empurrar a porta e dar um passo para dentro, a cena diante de mim congelou o tempo. Mário estava inclinado sobre sua mesa, sua postura tensa e confusa. Ao lado dele, Sofia, sua secretária, estava parcialmente desabotoada, seus cabelos desalinhados e as bochechas coradas. Mário, com a gravata frouxa e o olhar fixo nela, a puxava para mais perto com uma mão firme na sua cintura. Eu deveria ter sentido raiva, deveria ter gritado, exigido explicações, ou simplesmente saído dali em um acesso de indignação. Era o que qualquer pessoa esperaria de alguém na minha posição. Mas, para minha surpresa, não foi isso que senti. O que veio primeiro foi uma espécie de torpor. Um vazio no peito que não parecia exatamente dor, mas algo mais sutil. Não era o choque de ver meu marido traindo minha confiança. Era a estranha constatação de que aquilo não doía tanto quanto deveria. Fiquei parada por um instante, que pareceu durar uma eternidade. Observava os dois, como se estivesse vendo um filme de outra pessoa, sem conseguir me conectar emocionalmente ao que acontecia. A traição física estava ali, mas o verdadeiro golpe foi a percepção de que, há muito tempo, algo entre Mário e eu já havia se perdido. Eu percebia a intimidade naquele gesto entre eles, não a paixão arrebatadora, mas algo quase mecânico, uma necessidade momentânea que parecia mais sobre preencher um vazio do que criar algo significativo. Foi então que me perguntei, quantas vezes eu mesma não preenchi esse vazio com trabalho, com metas, com o controle absoluto de tudo à minha volta. Aquela cena não era apenas uma traição de Mário, mas um reflexo do quanto ambos nos afastamos ao longo dos anos. E naquele momento, algo mudou dentro de mim. Caminhei até a mesa com passos lentos, cada movimento calculado, deixando o som dos meus saltos ecoar pela sala. Parei bem à frente deles, cruzando os braços e inclinando levemente a cabeça, examinando a cena como quem avalia um projeto inacabado. Não sabia que nosso escritório servia para mais do que reuniões de negócios. Comentei, um sorriso irônico brincando em meus lábios. Mário abriu a boca, claramente desesperado para dizer algo, qualquer coisa que pudesse amenizar a situação. Alice, isso não é o que parece. Levantei a mão, interrompendo-o no ato. Não se preocupe, Mário. Fiz uma pausa, meus olhos se voltando para Sofia. Estou gostando do que vejo. Minha afirmação caiu como uma pedra na água,
provocando ondas de choque que se refletiam nos rostos dos dois. Sofia, que até então parecia querer desaparecer, ergueu os olhos para mim, confusa, enquanto Mário me encarava como se não acreditasse no que acabara de ouvir. Eu sabia que estava no controle, e era uma sensação que eu não sentia há muito tempo. Olhei diretamente para Sofia, com um olhar que não deixava espaço para mal-entendidos. Você não precisa ir embora, Sofia. Minha voz saiu baixa, quase um sussurro, mas carregada de intenções. Mário engoliu em seco, sua postura ainda tensa, mas a curiosidade começava a surgir em seus olhos. Eu sabia que ele estava tentando entender onde aquilo iria parar. Dei um passo à frente, colocando minha mão no ombro de Mário. Ele estava rígido, como se esperasse uma explosão a qualquer momento. Mas quando deslizei os dedos lentamente pelo tecido de sua camisa, senti sua tensão diminuir, substituída por uma hesitação confusa. Alice, o que você está fazendo? Ele perguntou, a voz mais baixa agora, quase um sussurro. Inclinei-me ligeiramente, meus lábios perto do seu ouvido, enquanto mantinha meu olhar em Sofia. Estou salvando o que resta do nosso casamento, Mário, de um jeito que você nunca imaginaria. Me afastei o suficiente para encará-lo novamente, meu sorriso agora mais decidido. Então, voltei minha atenção para Sofia, que continuava imóvel, mas seus olhos agora estavam fixos em mim, cheios de perguntas que ela não ousava fazer. Sofia, você está confortável com isso? Perguntei, a voz firme, mas sem agressividade. Ela piscou algumas vezes, sem saber como responder. Seus lábios se abriram, mas nenhuma palavra saiu de imediato. Finalmente, ela murmurou, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Respondi com um pequeno aceno de cabeça. Só precisa decidir se quer ficar. O silêncio que se seguiu foi intenso, mas eu não recuei. Sabia o que estava propondo. Sabia o risco que corria. Mas naquele momento não importava. Mário e eu estávamos presos em um ciclo de monotonia, e aquela era a minha chance de virar a página, de explorar algo novo, de reencontrar partes de mim que eu nem sabia que estavam adormecidas. Depois do que pareceu uma eternidade, Sofia assentiu lentamente, seus olhos indo de Mário para mim, como se buscasse uma confirmação. Mário, ainda perplexo, finalmente exalou um longo suspiro e balançou a cabeça. Alice, você tem certeza disso? Aproximei-me novamente, agora envolvendo o rosto dele com minhas mãos. Certeza absoluta. E com isso, dei o próximo passo para um território desconhecido, deixando para trás qualquer ideia tradicional do que nosso casamento deveria ser. A tensão na sala era eletrizante, como se uma faísca estivesse prestes a incendiar tudo ao nosso redor. Minha respiração estava acelerada, e cada movimento parecia carregado de significado. Era um território completamente novo, e eu estava disposta a explorá-lo. Mário ainda me olhava como se eu fosse uma miragem, algo irreal, enquanto Sofia permanecia imóvel, mas seus olhos denunciavam o mesmo misto de hesitação e curiosidade que eu sentia. Vocês não precisam parar, sussurrei novamente, minha voz baixa, mas firme. Me aproximei de Mário, minha mão subindo pelo seu peito até tocar sua gravata frouxa. Puxei-a levemente, obrigando-o a se inclinar na minha direção. Quero ver onde isso vai dar. Ele prendeu a respiração, seus olhos mergulhados nos meus, como se estivesse buscando uma permissão silenciosa para deixar o momento acontecer. Antes que ele pudesse responder, passei os dedos suavemente por sua nuca, sentindo sua pele quente sob meu toque. Sofia, ainda a poucos passos de distância, começou a relaxar, como se estivesse sendo puxada para a mesma correnteza que nos envolvia. Nossos olhares se encontraram, e um entendimento mudo passou entre nós. Não havia julgamento, apenas um desejo crescente e incontrolável. Estendi minha mão para ela, convidando-a a se juntar a nós. Hesitante, ela deu um passo à frente, seus movimentos lentos, mas cheios de expectativa. Quando sua mão tocou a minha, senti o calor e a suavidade de sua pele, e foi como se uma onda de energia percorresse o ambiente. Mário, entre nós duas, parecia ter finalmente abandonado qualquer dúvida. Seus olhos estavam mais escuros, cheios de uma fome que eu não via há anos. Ele se inclinou para mim, e nossos lábios se encontraram em um beijo urgente, cheio de desejo reprimido. Enquanto isso,
Sofia estava ao nosso lado, próxima o suficiente para que eu sentisse sua presença. Virei-me para ela, puxando-a delicadamente para mais perto. Sua respiração estava entrecortada, e quando nossos olhares se cruzaram, não houve necessidade de palavras. Nossos movimentos eram guiados por instinto, como se estivéssemos sincronizados em um ritmo silencioso. As mãos de Mário exploravam meu corpo com uma firmeza que me fazia lembrar do homem apaixonado que ele era no início do nosso casamento. E Sofia, tímida no começo, agora participava com uma intensidade que eu nunca imaginaria. Cada toque, cada gesto, parecia nos conectar de uma maneira que transcendia qualquer convenção. O calor entre nós crescia a cada segundo, preenchendo a sala com uma energia quase palpável. Era como se o mundo lá fora não existisse mais, como se estivéssemos em um universo paralelo onde nada além do desejo importava. Quando finalmente nos afastamos, o silêncio na sala era carregado, mas desta vez com uma sensação de satisfação profunda. Sofia ajeitou sua roupa, seus lábios curvados em um sorriso discreto, enquanto Mário passava as mãos pelos cabelos, ainda ofegante, mas com um brilho nos olhos que eu não via há muito tempo. Isso foi inesperado, ele disse, sua voz rouca. Olhei para ele, um sorriso travesso nos lábios. Às vezes, o inesperado é exatamente o que precisamos. Enquanto saíamos da sala, sentia-me diferente. Não era apenas sobre Mário, nem sobre Sofia. Era sobre mim, sobre redescobrir partes da minha própria essência que haviam ficado adormecidas por anos. Quando tudo acabou, a sala estava em silêncio novamente. Sofia ajeitou o cabelo e saiu discretamente, sem trocar muitas palavras. Mário me olhou como se quisesse entender o que havia acabado de acontecer. Você está bem? Ele perguntou, finalmente quebrando o silêncio. Estou ótima, respondi, com um sorriso que ele não via em mim há anos. A verdade era que eu estava bem, mais do que bem. Aquela experiência tinha sido libertadora, uma quebra de rotina que eu não sabia que precisava. Não era o que imaginei quando entrei naquela sala, mas no final, foi exatamente o que eu queria. Não sei o que acontecerá a partir daqui. Talvez isso tenha mudado algo entre nós, ou talvez tenha sido apenas um momento isolado. Mas pela primeira vez em muito tempo, me senti viva. E, por enquanto, isso basta. Hoje me pego pensando nesse dia, que me senti tão bem e que quero novamente, mas estou meio receosa de pedir ao meu marido. Acham que devo me abrir? Deixem nos comentários. Muito obrigada por me escutarem até aqui. E se vocês gostaram, se inscrevam no canal.